Christopher Nolan acabou de fazer a maior estreia da carreira dele, com uma história de quase 3.000 anos. A Odisseia. O poema que praticamente inventou a aventura como a gente conhece. Mas antes de Matt Damon virar Ulisses no IMAX, essa história já era contada em voz alta na Grécia, ao pé do fogo, muito antes de alguém saber escrever. Um herói tentando voltar para casa por 10 anos. Monstros, feitiços, deuses vingativos, e uma esposa esperando há 20 anos. Neste vídeo eu vou te contar a Odisseia real, o que aconteceu de verdade, o que é mito, o que Nolan mudou, e por que essa história nunca envelhece. Fica comigo. Tudo começa numa guerra. A Guerra de Troia. 10 anos de cerco a uma cidade por causa de uma mulher, Helena, a mais bonita do mundo, levada para Troia pelo príncipe Paris. Por séculos, acharam que era só lenda. Até que, no fim do século XIX, um alemão chamado Heinrich Schliemann pegou o poema de Homero como se fosse um mapa, e cavou. No noroeste da Turquia, numa colina chamada Esarlik, ele achou muralhas, torres, camadas de uma cidade destruída pelo fogo. Troia existiu. A guerra provavelmente aconteceu. O que veio depois dela é que virou o maior conto de viagem da história. Depois de 10 anos sem vencer, foi um homem que virou o jogo, Ulisses. Rei de Ítaca, o mais esperto dos gregos. A ideia dele? Um cavalo de madeira gigante, deixado na praia como presente. Os troianos comemoraram, levaram o cavalo para dentro das muralhas, sem saber que soldados gregos estavam escondidos lá dentro. À noite, eles saíram, abriram os portões, e Troia caiu numa só madrugada. O cavalo de Troia. A jogada mais famosa da história, tanto que até hoje o vírus que se disfarça de presente no seu computador se chama Cavalo de Troia. Mas a esperteza de Ulisses tinha um preço. E a conta chegou no mar. Com a guerra vencida, Ulisses embarca para casa. Devia levar poucas semanas. Vai levar 10 anos. A primeira parada quase o mata, a Ilha dos Ciclopes. Ele e os homens ficam presos na caverna de Polifemo, um gigante de um olho só, filho do deus do mar. O monstro começa a devorar a tripulação, 2 por vez. Aí vem o golpe genial. Ulisses o embebeda com vinho e diz que seu nome é Ninguém. Depois, com uma estaca em brasa, fura o único olho do gigante. Polifemo grita, e os outros ciclopes perguntam quem o atacou. A resposta? Ninguém me atacou. E ninguém vem ajudar. Ulisses escapa. Mas comete um erro fatal, revela seu nome verdadeiro. E o pai do gigante é Poseidon. A partir daí, o mar vira uma armadilha. Poseidon, o deus dos oceanos, jura que Ulisses vai sofrer em cada onda. Eles chegam à ilha de Éolo, o guardião dos ventos, que dá a Ulisses um presente de ouro, um saco de couro com todos os ventos contrários presos dentro. Bastava não abrir. Com os ventos presos, eles navegam 9 dias e avistam Ítaca. A casa. Tão perto que dava para ver as fogueiras na praia. Mas enquanto Ulisses dorme, a tripulação pensa que o saco está cheio de tesouro escondido. Eles abrem. Os ventos escapam de uma vez, e a tempestade joga o navio de volta para o mar aberto. Perderam a casa por causa da ganância. A um passo do fim. A próxima ilha tinha um perfume estranho no ar. Era Circe. Uma feiticeira que recebia marinheiros com um banquete, e depois transformava todos em porcos. Metade dos homens de Ulisses viram um chiqueiro num piscar de olhos. Ele parte para resgatá-los sozinho, e no caminho um deus lhe entrega uma erva mágica que o protege do feitiço. Circe tenta encantá-lo, falha, e se rende. O detalhe que os filmes esquecem? Ulisses fica um ano inteiro na ilha dela, vivendo no conforto, esquecendo aos poucos que tinha uma casa para onde voltar. Foi ela quem disse a verdade que ele não queria ouvir. Para achar o caminho de casa, ele teria que descer até o mundo dos mortos. Nenhum herói tinha feito isso e voltado para contar. Ulisses navega até o fim do mundo conhecido e chama os mortos.
Vem o adivinho cego Tiresias, que revela o futuro e o aviso: não toquem no gado do deus do sol, ou não sobra ninguém. Vem a mãe dele, que morreu de saudade esperando o filho voltar. Ele tenta abraçá-la 3 vezes, e 3 vezes os braços atravessam o vazio. Vem Aquiles, o maior guerreiro de todos, que diz a frase mais triste do poema, que preferia ser o escravo mais pobre entre os vivos a ser rei de todos os mortos. Ulisses volta do submundo mudado. Agora ele sabe o preço da viagem. E ainda faltava o pior. O trecho mais famoso vem agora: as sereias. Não as sereias bonitinhas de conto de fadas. Criaturas que cantavam uma música tão perfeita que todo marinheiro se jogava no mar para alcançá-la, e afundava. As ilhas ao redor delas eram brancas de ossos. Ulisses queria ouvir a música e sobreviver para contar. Então mandou os homens taparem os próprios ouvidos com cera, e amarrarem ele ao mastro, com ordem de não soltar, por mais que implorasse. Quando o canto começou, ele gritou, se debateu, suplicou para ser solto. Os homens apertaram ainda mais as cordas. Ulisses foi o único homem a ouvir o canto das sereias, e viver. Depois das sereias, um corredor de água entre 2 pesadelos. De um lado, Caríbides, um redemoinho que engolia o mar inteiro e cuspia de volta. Do outro, Sila, um monstro de 6 cabeças numa parede de pedra. Não dava para escapar dos dois. Ulisses escolheu perder 6 homens para Sila em vez de perder o navio inteiro no redemoinho. 6 marinheiros arrancados do convés, gritando o nome dele. E então, famintos, na Ilha do Sol, os homens fazem exatamente o que Tiresias proibiu: abatem o gado sagrado. A punição é imediata. Um raio parte o navio no mar aberto. Todos morrem afogados. Todos. Só um homem sobra, agarrado a um pedaço de madeira: Ulisses. Sozinho. É aqui que o filme de Nolan começa. Ulisses, náufrago, para na ilha da ninfa Calipso. E ela se apaixona. Oferece a ele o impossível: ficar ali para sempre, jovem, imortal, ao lado de uma deusa, sem nunca mais envelhecer ou morrer. Qualquer um aceitaria. Ulisses recusou. Por 7 anos ele ficou preso naquela ilha, sentado na praia todo dia, olhando o mar na direção de casa, chorando. Ele trocou a vida eterna com uma deusa pela chance de envelhecer e morrer, ao lado da esposa mortal. É esse o coração da Odisseia, não é sobre monstros. É sobre um homem que só quer voltar para casa. E em casa? 20 anos se passaram. Todos deram Ulisses por morto, menos 2 pessoas. O filho, Telêmaco, que cresceu sem nunca ter visto o pai. E a esposa, Penélope. O palácio dela estava tomado por mais de 100 pretendentes, homens que comiam sua comida e exigiam que ela escolhesse um novo marido. Penélope os enganou com um truque brilhante: disse que escolheria quando terminasse de tecer uma mortalha. Tecia o dia inteiro, e desmanchava tudo à noite, no escuro. Por 3 anos a mortalha nunca ficava pronta. Ela é a fidelidade que atravessa décadas. E o marido dela estava chegando, disfarçado de mendigo. Ulisses volta a Ítaca depois de 20 anos. Mas não entra batendo no peito. Entra disfarçado de mendigo velho, para ver quem ainda era leal. O único que o reconhece é o cão dele, Argos, que esperou a vida toda, abana o rabo uma última vez, e morre em paz. Então Penélope propõe o desafio final aos pretendentes: vai casar com quem conseguir usar o arco de Ulisses e atravessar 12 machados com uma flecha. Homem após homem tenta. Ninguém nem consegue curvar o arco. Até o mendigo pedir uma chance. Ele arma o arco como quem afina um instrumento, acerta o alvo perfeito, e aí tira o disfarce. O que vem depois é uma das cenas mais brutais da literatura. Ulisses tranca as portas do salão e acerta as contas, um por um. Então, aconteceu de verdade? Troia existiu, isso a arqueologia confirmou. Um rei chamado Ulisses pode ter existido. Uma guerra, uma viagem difícil, também.
Mas os monstros, os deuses, a magia, isso é mito, a forma que os gregos usavam para falar de coragem, saudade e destino. E Homero, o autor? Talvez nem tenha existido como uma pessoa só. Muitos acham que Homero é o nome dado a séculos de poetas que decoravam e recontavam a história, de memória, antes de ela ser escrita. Nolan mudou detalhes, elenco de estrelas, filmou tudo em IMAX. Mas o essencial ele não tocou: um homem, o mar, e a vontade de voltar para casa. Quase 3.000 anos depois, a gente ainda lota o cinema para ouvir a mesma história. Se essa jornada te prendeu, o próximo passo é seu. Comenta aqui embaixo qual criatura da Odisseia mais te marcou: o Ciclope, as sereias ou o monstro Sila. Tá aparecendo na tela agora outro vídeo que eu acho que você vai amar. Se inscreve, ativa o sininho, e até a próxima história que você nunca ouviu.